Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais um episódio do Recife Amostrado, o maior podcast sobre empreendedorismo em linha reta do mundo. A gente nem fala mais da América Latina, a gente já é mundial. A cada momento, a gente traz um empreendedor, uma empreendedora, para trazer aqui suas histórias, seus relatos, suas experiências. É compartilhamento. Estamos aqui no Centro Desenvolve Recife, que é um equipamento da Prefeitura do Recife, que tem esse trabalho da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. A cada semana, a gente conversa com quem coloca a mão na massa. Então, vamos lá. Empreender é uma construção. É preciso planejar, se organizar e aproveitar as oportunidades. Para muitas pessoas, é hora de saber, de deixar para trás o antigo emprego e alcançar novos lugares. O nosso convidado de hoje fez exatamente isso em um segmento que cresce com muita força no Brasil, a saúde. Ele, de personal trainer, passou para dono do próprio negócio e trabalha com crianças autistas através de práticas esportivas e também da capoeira. A gente recebe a partir de agora o educador físico e uma palavra bem difícil, psicomotricista, do TATC, que é o Cássio Lucena. Acertei depois de 3 tentativas. Cássio, seja bem-vindo aqui ao Recife Amostrado. Olá, agradecer primeiro o convite aqui. É um grande prazer ainda mais falar desse assunto que se trata de saúde. Isso para mim é algo muito importante. Psicomotricista, o que danado é isso? Não, exatamente. Essa pergunta é diária na minha vida. Então, eu às vezes até vou num consultório médico e quando eu falo qual a sua profissão, eu falo, eu sou profissional de educação física e psicomotricista. Oi? Que é uma profissão. Aí ele olha para mim, mas o que é isso? Bom, para vocês que não conhecem ainda, é uma ciência bem nova, né? Apesar de já ter aí mais de 100 anos disso aí. É muito pouco conhecido ainda, é pouquíssimo conhecido ainda no Brasil. Então, a psicomotricidade é uma ciência que trabalha as habilidades motoras, e isso em conjunto com aspectos cognitivos, comportamentais, digamos assim, afetivos, que é necessário. Ou seja, trocando em miúdos, é a terapia através do movimento. Isso é algo muito importante. A terapia através do movimento. Isso. Que aí já me remete a uma outra história. Você, quando trabalha dessa forma, você dá autonomia para aquele ser humano. Totalmente. Eu acho que o caminho é sobre tudo isso, né, Cássio? Eu volto um pouquinho na história porque eu comecei a trabalhar isso há 10 anos e normalmente quando havia um diagnóstico da criança, os neuropediatras, o psiquiatra, que são as pessoas que fazem o diagnóstico relacionado ao transtorno do espectro autista, a psicomotricidade, ou seja, a terapia com movimento vinha por último lugar. Hoje em dia eles realmente reconheceram essa importância dessas sessões de terapias através do movimento. E a psicomotricidade está aí. Ela é muito indicada porque a gente trabalha não só as habilidades motoras, como também as valências físicas, mas tratamos da parte cognitiva, da parte comportamental do indivíduo. Então, a importância está aí, no desenvolvimento dele de uma forma geral, porque vai ajudar na fala, vai ajudar na sociabilização, que são aspectos extremamente importantes que essas crianças têm essa questão em termos de dificuldades. E a questão motora tem essa valência, essa importância muito forte para desenvolver esses indivíduos. Aí que na apresentação eu disse que você de personal trainer passou a empresário e aí criou o espaço TAQC. Explica pra gente o que é esse espaço. Que a gente estava conversando anteriormente, você disse assim, eu não gosto que fale de clínica. Não é uma clínica, é um centro, é um espaço. Isso. Por que essa diferenciação, Cássio? Primeiro porque o espaço remete a algo que não é relacionado à doença. Primeiro porque o transtorno do espectro autista já está dizendo, não é uma doença, não se trata de uma doença. É um transtorno. É um transtorno. Então, é a primeira coisa que a gente tira lá na nossa anamnese, essa história de quando a gente atende uma família, é esse rótulo que a criança é autista, que tem nível de suporte 1, nível de suporte 2 ou 3. Então, para mim, trata-se das crianças e o que é que a gente faz? A gente simplesmente vê o marco do desenvolvimento. Se a criança tem 10 anos de idade,
a gente faz uma avaliação motora e a gente avalia e a gente descobre a idade motora daquela criança. Se tem um atraso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atrás desse atraso para desenvolver e igualar isso. Sei. Então, é essa a nossa intenção. Então, por isso que não vou para uma clínica, não, vou para o espaço. Tem umas crianças que falam, eu quero ir para o parquinho do tio Cássio lá. Eu acho muito interessante isso. Você trabalhou durante muitos e muitos anos como personal trainer. Então, você continua na área da saúde, do bem-estar, né? Proporcionando isso para quem você atende, mas aí você vira empresário. Quando se deu e como se deu essa virada de chave para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas percebam que cada momento é único. Cada pessoa vai virar sua chave no momento que ela acha que está preparada. No caso de Cássio e Lucena, como é que foi? Muito interessante essa tua pergunta, porque eu vou te falar, eu até vendi refrigerante na praia já, para você ter ideia. Então, isso muito jovem, eu sempre quis ter essa minha liberdade e essa veia de querer a independência. Eu digo isso, trabalhei muitos anos na área da educação física. Agora, tem um detalhe, eu comecei a educação física em 1985, para você ter ideia. Me formei em 89, 90, mais ou menos. E sempre foi nessa área, na área da saúde, na área do movimento. Eu sempre trabalhei. Eu saí por vários nichos de mercado até chegar onde eu estou agora. Então, eu trabalhei com a parte de fitness, capoeira, a vida inteira, que a capoeira é minha paixão, porque ela se confunde, né? Eu comecei primeiro a educação física, né? A faculdade, ou foi a capoeira? Se você me perguntar isso, eu vou titubear, não sei na realidade o que me levou a quem, se foi um ou outro ou a capoeira. Então, isso tudo vem. Então, eu passei por vários nichos. Eu passei na área de recreação escolar, eu passei na área de fitness, que foram mais de 30 anos nisso aí, eu passei um mercado de corrida de rua, eu passei a implantar projetos de qualidade de vida corporativa dentro das empresas e até chegar onde eu estou com isso agora, que é justamente o transtorno do espectro autista. E por conta da própria capoeira que me levou a isso, né? Através de uma avó, que uma conversa com ela soube que eu era, como você é... Ela me chama de mestre de capoeira. Eu sou contra a mestre de capoeira. Estou próximo a isso. E meu filho, meu neto é autista. E o neuropediatra dele falou que toda criança, que todo indivíduo autista tem que fazer a capoeira. E aí eu te falo, por conta das habilidades motoras, também. Mas pela parte de sociabilização da capoeira, que é importantíssima. A musicalização, o ritmo, tudo isso leva a ajuda mútua das crianças, leva a um autista se desenvolver. Então é uma coisa fantástica. Mas é necessariamente preciso passar pela capoeira para uma criança com autismo? É uma indicação, pelo que você me falou, e é muito bom, é benéfico. Na realidade, o que existe? Existe uma multidisciplinaridade nisso aí. Várias áreas dialogando. Várias áreas, né, do conhecimento. Então, eu tenho um psicólogo, eu tenho a análise do comportamento aplicada, eu tenho um terapeuta ocupacional, eu tenho um psicopedagoga. Então, são vários profissionais que podem ajudar nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada longa, né? Mas, às vezes, digamos, o verdadeiro atalho é o caminho mais longo. Então, a gente leva por isso aí. E que lições você tira, Cássio, desse momento em que você resolve empreender, de tudo que você já passou, que você trouxe aqui de relato, né? Do vendedor de refrigerante, passando pela capoeira, pela escola de educação física, até chegar a várias atividades e ao espaço TAQC. Que lições você tira primordialmente deste momento? Virei a chave, sou empreendedor. Exatamente. Eu aplico isso também à atividade física, porque eu fui atleta amador por muito tempo, eu fiz triatlon, eu fiz provas assim insanas, digamos assim. O Ironman é uma prova gigantesca, né? Você vai nadar quase 4 quilômetros, que são 3.900 metros, você vai pedalar 180 quilômetros e você faz uma maratona. Isso numa sequência, num dia só. Então essa coisa do esporte também te ajuda muito nisso. Coragem, resiliência, disciplina. Exatamente. E isso me fez levar a essas histórias. Eu, quando
descobri o autismo, eu fiquei encantado primeiro, porque quando essa avó me chamou, eu falei, eu topo, sim, mas eu não sei nem para onde vai, o que que é isso. Você não tinha o conhecimento Não com específico, o relação. preparo. Tive coisa na faculdade muito leve, né? Na realidade, até uma especialização que eu tenho de atividade física adaptada e fiz um trabalho muito rápido com crianças neurodivergentes, mas foi um estágio só que eu não tinha muito interesse na realidade nesse trabalho na época. Então, o que me levou foi esse conhecimento, né? Fiquei fascinado com, de repente, dar eu tive uma experiência que a avó me chamou, a família me chamou, os coordenadores dessa equipe me chamou para dar uma aula experimental. Se eu topava, eu disse, eu topo, não tem problema nenhum. Mas eu fui lá para dar uma aula para uma criança, né? Não pensei em nada disso. E foi algo que tem a intuição, a minha experiência com a educação física, com a capoeira, me ajudou muito. Então eu fiquei encantado. E em pouco tempo eu decidi, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero me aprofundar. Eu tive essa oportunidade com essa equipe, que era uma equipe muito boa. Financeiramente, a família, graças a Deus, tinha essa condição. Sim. E nos levou a muitos congressos, muito conhecimento. Eu fui me aprofundar nisso aí. Gostei demais e falei para minha esposa. A gente estava passando próximo a uma pandemia, né, também num período que a gente foi montar isso já depois de um tempo trabalhando, e eu resolvi montar meu próprio espaço, porque eu estava em um local que não era adequado para essas crianças, porque era uma academia de ginástica, uma academia de fitness, e tinha todo um trâmite diferente, e tinha uma gestão por trás que não ajudava muito. Então eu resolvi montar meu espaço. E quando eu estava montando meu espaço, tinham 2 problemas aí. Era a pandemia chegando, né? E aí você fica naquela dúvida, o que é que acontece agora? Como é que eu vou abrir um negócio se o trabalho agora vai dificultar? Outra coisa, minha esposa estava passando por um tratamento de câncer. E isso também era algo que eu não podia me expor demais, ou seja, sair para trabalhar. Na época até eu poderia, porque o profissional de educação física faz parte da área da saúde, então poderia fazer isso. Sim. Mas eu estava tão determinado e eu queria demais isso que eu falei, eu quero e a gente vai dar continuidade a esse projeto, né? Independente. Minha esposa até ponderou, né? Uma pessoa muito pé no chão, me puxava de vez em quando. Então ela fazia, olha, vai migrando, você vai tendo outras crianças, outros indivíduos autistas que você vai trabalhando e você vai tirando os seus alunos de personal trainer. Eu falei, Sandra, veja só, entenda uma coisa. Sem ser radical. Aos pouquinhos, seria isso? Exatamente. Só que eu estou decidido, eu não quero fazer outra coisa da minha vida a não ser trabalhar com isso. E eu estou extremamente decidido. Eu sabia que era isso. Você estava inquieto? Eu estava não só inquieto, quando eu descobri realmente o meu verdadeiro propósito. Eu quero fazer isso da minha vida agora. E graças a Deus, de lá para cá, com pandemia, com tudo, a gente vem trabalhando a 1000, né? Conseguimos abrir esse espaço que já fez agora 4 anos que estamos lá, fora o outro período que eu trabalhei. E agora estamos em um novo empreendimento. Estamos na Zona Sul, estamos indo para a Zona Norte, ali na Estrada de Belém, precisamente, ali em Cruzilhada, Campo Grande. Sim. E lá vai ser uma equipe grande, uma equipe que a gente chama de transdisciplinar, que é uma equipe que vai estar engajada com um só objetivo, que é justamente cuidar daquele indivíduo, cuidar daquela família, porque a gente adota isso. Eu acolho não só o indivíduo, a criança, mas sim a família vem junto. Você me parece que não tem... Eu fico pensando, porque, né, falando aqui com os nossos empreendedores que estão nos assistindo e o público em geral, eu fico pensando, sabe, Cássio, que quando você se lança num mar novo, num momento, num desafio novo, bate um medo, bate uma insegurança. Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu consigo sobreviver nesse mercado? Claro, algumas pessoas vão estudar como é que está esse mercado, quais são as tendências, né, e tudo isso. E você está me trazendo muitos elementos. Pandemia, a doença da sua esposa, essa virada de chave interna, essa inquietação que Cássio tem, ou teve naquele momento. E aí, para quem está nos assistindo, como trabalhar dentro de si essa insegurança, esse medinho ou esse medão? O que
você tem que tirar. Não quero, não vou pensar nisso, vou em frente. Tem uma fórmula para isso? Pois é, eu casei, né? Quando eu casei eu passei 8 anos quando veio minha primeira filha, Clarinha. E eu sempre fui um cara assim, extremamente, nunca tive medo de mudanças. E até gostava muito disso. Casar já é uma mudança, ter filho já é outra. Exatamente. Viver uma eterna mudança, minha eu gente. nunca tive medo de mudanças. Para mim é algo motivacional, né? E eu sempre fui corajoso para isso. Após o nascimento da minha primeira filha, eu fiquei um cara um pouquinho mais, não digo assim, menos corajoso. Caramba, eu tenho mais uma ponderado, filha... talvez, Exatamente, menos atirado. mas sempre Sandra me puxando, que é minha esposa, né? Um pouco para lá. E eu fiquei... Mas eu sempre tive a certeza daquilo, sabe? E eu sou um cara que eu penso... Eu sou muito otimista. Eu sempre penso por esse lado, sabe? Eu acho que eu onde estou... algo que já deu certo. Eu vou em frente com essa história agora. O empreendedor precisa ser otimista. E outra... caramba, será que não, se não der certo a gente vai de novo, mete a cara. Eu acho que, sabe, eu não tenho... E outra, tem um detalhe, eu não sou um cara mais jovem, eu já estou no grupinho do idoso, tá certo? Então, mesmo assim, eu tenho muita energia, eu estou muito seguro daquilo que estou fazendo. Eu encontrei algo que realmente me encantou, você se encontrou sabe? Nisso. E eu faço isso assim, e com muita emoção. Nas minhas palestras, dificilmente eu me seguro com a emoção, porque eu implanto realmente o coração nisso aí. Eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu posso fazer de positivo para essas famílias. E eu quero levar... chega o resultado, acabou-se, né? Quando você vê a transformação, exatamente. A melhoria, os benefícios, como você disse, não somente na criança, mas na família também, aí, velho... É chorar, é se emocionar. Trabalhar com a verdade, valeu só a isso. Pena, né? Exatamente. Aí eu pergunto, você abriu o espaço TAQC Sim. há 4 anos. E aí, como é que foi esse processo de atrair clientes? Foi pelas redes sociais, foi pela boca a boca, foi com a ajuda dos amigos? Como é que você fez esse momento inicial de divulgação do teu trabalho? Exatamente. Eu já, antes mesmo de montar esse espaço, esse primeiro que é o TAQC, lá na Zona Sul, em Boa Viagem, eu trabalhei em uma academia que me cedeu um espaço lá. Eu já tinha uma clientela fazendo. Eu comecei esse trabalho na residência. Como eu fazia personal trainer também. Sim. Eu trabalhava na academia, mas eu atendia alguns clientes na residência. E eu comecei esse trabalho na residência. E aquele boca a boca foi chegando outro. E teve um momento que eu falei, poxa, eu preciso de um lugar para receber essa turma, para não sair rodando de um lado para o outro e fazer a mesma coisa que eu fazia como personal. Que para mim era algo que perdia muito tempo com trânsito, com tudo isso aí, deslocamento. Isso para mim era muito cansativo. Eu disse, eu preciso abrir um espaço para acolher essa turma. Algo grande, algo que seja divertido, colorido para eles. E pensei nisso. A academia me cedeu esse espaço, mas como eu te falei, tinha uma gestão por trás que às vezes não era muito seguro para mim. Você não tinha participação acionária, vamos dizer assim, você não era acionista, dono dessa academia. Não, de forma alguma. Você era contratado, fazia os seus trabalhos lá, e aí você negociou e colocou lá o seu núcleo. A academia, na realidade, tem um espaço para você. Você Entendi. Traz sua clientela para cá, paga a matrícula, logicamente, e paga a terapia para você. Tinha esse trâmite todo, mas as crianças ansiosas às vezes chegavam na recepção da academia querendo entrar logo no espaço, vou para tio Cássio, e a academia não ajudava nesse sentido, dificultava esses pais entrarem, essas crianças entrarem, passava pelo meio da academia, que era algo então, que não é bem apropriado, né? Exatamente, era algo de as crianças podiam ter alguma fuga, como de repente sair do local e ir para a rua mesmo, não era seguro, eu não me sentia seguro em trabalhar com eles lá. É onde a gente, hoje em dia, programamos algo que é muito interessante, tem todo um fator de segurança para esses indivíduos, entendeu? E isso fui me aprofundando e adquirindo conhecimento, vendo as referências Brasil e mundo afora com relação ao autismo. Eu fui buscar o que eu sempre fiz nos outros nichos de mercado que eu trabalhei, é buscar referências para ir trabalhar com o que eu trabalho hoje.
Hoje temos algumas formações que fazemos para os pais, para terapeutas, de uma forma geral. Nós temos um Você programa. já ampliou, então. Não, O nosso atendimento a crianças, além você isso. já colocou mais um plus aí, você já percebeu Exatamente. e foi atrás. A necessidade de se ter um programa, por exemplo, relacionado a crises agressivas é uma coisa muito importante que as escolas devem adotar isso, todas as clínicas devem adotar isso, né? É importantíssimo. O profissional, as pessoas que estão lidando, os pais, cuidadores que estão lidando com essas crianças, que em algum momento da vida elas vão apresentar essa crise, essa agressividade. Então, de que forma você faz isso? É algo que você faz até uma intervenção física, mas pensando em proteger o indivíduo. Primeiro, proteger ele, Sim. a segurança dele, a nossa segurança, a segurança das pessoas que possam estar no ambiente, inclusive o patrimônio, né? Então, isso é uma formação que a gente leva para as famílias, para terapeutas, para cuidadores que trabalham. Educadores também, exatamente. né? Olha, o Amostrado Explica de hoje está aqui para falar de um grande dilema do empreendedor. Qual e quando é a hora de deixar seu emprego? Deixar para trás. É difícil, né? A gente sabe que trocar uma certa estabilidade pelo desafio do próprio negócio dá um medinho, dá uma inquietação dentro do peito. Para te ajudar, nós separamos 3 dicas. Primeira dica: calma, não pede demissão ainda. Se organize, planeje, pense como vai ser esse período e de que forma ele vai ser sustentável. Fale com seus amigos, fale com a família, fale com seus sócios e lembre-se que, antes de mais nada, a decisão é sua. Segunda dica: e o salário? Como faz para pagar as contas? O que você recebe do seu empreendimento cobre o seu salário no outro emprego? É claro que a maioria dos empreendimentos eles levam um tempo para amadurecer, para gerar lucro. Então, observa isso direitinho. A última e importantíssima dica: saúde mental. Busque atendimento psicológico, porque mentes fortalecidas tomam decisões com segurança. E acredite, você vai precisar tomar muitas decisões. Então, gostou? Vamos voltar para o papo? Cássio, Luciana está trazendo aqui as suas experiências, né, como empreendedor, mas também está tocando aqui no ponto porque é o público que ele atende, que são crianças com transtorno do espectro autista. E aí eu lembro que o Fantástico fez durante um tempo, não sei se com Drauzio Varela, uma série muito interessante para todos nós que não temos essa experiência, essa vivência, falando sobre o transtorno do espectro autista. São alguns níveis e tudo mais, né? Tem níveis e níveis. Eu queria que você trouxesse um pouco essa informação, porque eu acho que o Recife Amostrado, ele toca também, né? Ele é educação também. Então, Cássio, o que é o transtorno do espectro autista? Se dá a partir de que... O que você pode perceber numa criança que tem uma coisa ali diferente que é preciso investigar para chegar a um diagnóstico? Perfeito. Eu vou chegar o Recife, Recife Amostrado, né? É. Não só o Fantástico mostrou isso, como aqui em Recife também. Teve o Globo Esporte mostrando o nome do programa na época. Foram 3 dias seguidos. Isso aí, era uma série. Era uma série com Únicos, chamava, com o Tiago Medeiros. Exato. Tiago mostrou isso no Globo Esporte e a gente mostrou a capoeira, a importância disso aí. Bom, o transtorno do espectro autista, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente algumas questões no indivíduo. A parte de sociabilização, a dificuldade que ele tem em sociabilizar, né? Ele se isola muito de uma forma geral, né? Como as pessoas, de uma forma geral, falam, ele se isola no mundo dele. Uhum. Na realidade, ele está no nosso mundo, né? Outra questão que é movimentos repetitivos, que a gente chama das estereotipias. O mais comum é o flap, que a gente chama. Então, é a dificuldade na comunicação. Então, tá aí. Na realidade, era uma tríade. Hoje a gente utiliza a parte de comunicação e social como estão juntas. Então, é relacionada à parte social, comunicação também. Então, eles têm mais essa dificuldade. Aí, se você me fala, mas assim, o porquê disso?
Apesar de 100 anos do primeiro diagnóstico, ainda a coisa fervilha muito com relação a pesquisas relacionadas. Tem o fator número 1, hereditariedade, né, que a gente observa nisso. Então, tem vários fatores. Às vezes, a gravidez, fatores ambientais, como a alimentação da mãe. Outra coisa que se fala muito também é com relação a pais com idade um pouco mais avançada, né, principalmente da parte paterna, que tem essa dificuldade, pode ocasionar São múltiplos fatores, muito, né? Multifatorial, exatamente isso. E o tratamento, por isso que se dá com a multidisciplinaridade. Tem uma idade, um marco temporal para essas crianças começarem a apresentar esses sintomas? Exatamente. A primeira pessoa a identificar isso é a mãe. Então ela já vê o bebezinho, né, já se faz o diagnóstico até com 8 meses, já existe isso. Então é o que fala a ciência, o que tem nesses congressos que a gente frequenta, falando sobre isso. Então, vários aspectos. E a pessoa que dá o diagnóstico, longe de mim dar o diagnóstico, são neuropediatras e neuropsiquiatras. São as pessoas que têm essa capacidade. Que fecham esse diagnóstico. Isso. Hoje, numa última pesquisa que foi feita, acredito que no ano passado isso, já tinha 36 para 1, 36 crianças nascidas, um está dentro do espectro autista. Isso já deve ser atualizado, né? Então é algo que é bem crescente. Aí é outra pergunta que de repente você possa até fazer, Cássio, mas por que tanto diagnóstico hoje em dia? Então tem vários fatores também aí. A área de saúde tem se atualizado, tem estudado, evoluído, se aprofundado com relação às pesquisas em cima do autismo, né? A aceitação das famílias, que é outra grande dificuldade, eles têm visto que pode ter uma qualidade de vida esses indivíduos, e essa qualidade. Como é um transtorno, não é uma doença, então você fala em cura, ainda é muito cedo para se falar disso. Mas é, né, possível dar essa qualidade de vida. Mas é justamente o que é que a gente chama de qualidade de vida? É autonomia para esses indivíduos. Para estar estudando, para estar fazendo uma faculdade, ter família, ter uma qualidade de vida também de uma forma geral. Às vezes existe muito essa coisa romantizada. Quando a gente escuta falar, o autismo, esse garoto foi para a Universidade de Harvard, está estudando, se vê muito esse lado do que o mercado chama muito de autismo de alta funcionabilidade, de alto funcional. E eu acho esquisito, quando a gente vê o nível 3, que são indivíduos mais severos, a gente não vê coisas absurdas. Por exemplo, com agressividade, as pessoas não sabem lidar com aquele comportamento e acaba machucando o indivíduo, correndo risco. Sei. Mas também a gente percebe que a sociedade, trazendo todas essas informações, a ciência evoluindo, as pesquisas evoluindo, eu acho que a sociedade hoje já olha com outros olhos, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma criança em crise, em um espaço público ou privado, como um shopping, como um parque, eu percebo que as pessoas já sabem, olha, aquilo ali não é birra, aquilo ali não é uma coisa, né, que tem um sentido. Né? Pode ser realmente uma criança que está passando por um episódio de crise e ela tem um transtorno do espectro autista. Então, eu penso, né? Não sei se eu estou 100% correta, mas eu acho que já tem um avanço aí. Foi importante isso que você falou agora. Ainda existe muito preconceito, né? É muito comum. Eu já presenciei coisas assim absurdas em saída de escola, um indivíduo desorganizado com uma certa crise e as pessoas não sabiam lidar com isso. Até pessoas querendo ajudar, mas de uma forma inadequada e acaba machucando. Teve um caso recente em Brasília, onde um rapaz estava numa crise e outro, um policial, eu acho que foi tentar ajudar e quebrou o braço da criança. Eu tenho no nosso curso, na nossa formação, eu tenho alguns vídeos mostrando esse atendimento de forma inadequada, sem saber lidar. E um público que deveria estar
digamos assim, ter um certo conhecimento com relação na área de saúde, até em hospital mesmo, agredindo uma criança, vários enfermeiros, sem saber o que fazer naquela hora. Então eles queriam tentar segurar e muita gente se machucou nisso aí. Então existe ainda muito preconceito, mas assim, já tem uma evolução. A gente já vê os estacionamentos com aquela fitinha, né, que é o lacinho Sim. colorido Sim. com o quebra-cabeça que Sim. é relacionado ao espectro autista. Então evoluiu muito, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Cássio Lucena, quais são os principais desafios para quem é empreendedor no Brasil? Tem a questão de aprender, da capacitação, tem a papelada, tem tudo. Para você, como foi essa experiência? Eu posso falar para a minha experiência, porque o profissional de educação física, para lidar com números, é terrível. A gente gosta de contar Nós um, também, dois, três, brincando aqui, né? de comunicação também. Eu sempre brinco, eu digo, eu sou da área de humanas, tá? Isso, porque todo mundo acha que educação física é isso. A conta faz até 10, legal, tal. Não, mas na realidade, lidar com números, lidar com essa parte burocrática, para mim, é terrível. Graças a Deus, aí eu tive terceiriza, auxílio. aí chama, Tem contrata, que ter, né? lógico. E outra, a gente não cresce só. A gente precisa de ajuda de muita gente. Graças a Deus eu tenho uma equipe extremamente qualificada, que me ajuda demais até. Eu estou aqui realmente muito satisfeito com a equipe, em todos os sentidos. Tanto dos profissionais que trabalham comigo diretamente. Quantas pessoas você tem na sua Eu equipe? tenho 12 pessoas que trabalham comigo, na direto da e Zona indiretamente. Sul, Isso. e aí Aqui, está abrindo a da Zona Norte. provavelmente teremos uma equipe bem maior agora. A gente já, inclusive, está no processo de seleção do pessoal aí. Quem tiver interessado vai nos procurar aí. Você vem da área de educação física, como dissemos aqui na apresentação, e aí a gente puxa para o empreendedorismo, que é o sentido do Recife Amostrado. Você trouxe aí várias histórias bem interessantes. Você ampliou aí. O professor de educação física, o educador, ele não somente vai para um lado, ele pode ir para várias outras atividades. E aí, quem está nos escutando, seja na área de educação física ou na própria área de saúde, que querem ter o seu próprio negócio, qual o olhar, né, que tem que se ter para ver todas essas possibilidades, Cássio? Bom, eu falo assim, o nível de empregabilidade do profissional de educação física é muito grande. Você vê o leque aqui que ele pode trabalhar, é impressionante, né? Falamos aqui várias, Verdade. né? Várias. Então, obviamente, focar em algo que te interessa e se aprofundar. Conhecimento naquilo lá. E trabalhar sempre com a verdade. Isso é algo que eu não abro mão, entendeu? Ser verdadeiro com você mesmo, né? Muito mais com a tua clientela. Lembrar que você está a serviço realmente dessa turma, né? Então é importante pensar nisso. Até você morar fora, por exemplo, eu tive a oportunidade, é uma frustração que eu tive não morar fora do país. Eu sempre quis para aprender a língua, para ter essa experiência fora, e quase conseguíamos fazer isso, né? Num período onde minha filha estava morando, estava fazendo faculdade no Canadá, e a gente tinha essa vontade de ir. E como profissional de educação física, minha esposa é advogada, mas o meu nível de empregabilidade lá fora era 10 mil vezes maior que a dela. Então eu tinha a oportunidade de trabalhar num instituto de autismo, eu tinha a oportunidade lá de trabalhar na universidade, com a parte de fitness. Você já tinha tudo isso oportunidade de trabalhar no futebol. Com crianças, né, com meninas no futebol. Então, quer dizer, o nível de empregabilidade do profissional de educação física é muito grande. E ele ter seu próprio negócio. Na realidade, ele mesmo é a sua empresa. Porque eu tenho essa empresa há mais de 25 anos. Eu trabalhando como personal trainer, eu já tinha essa empresa para poder prestar serviços, né, em empresas de particulares, em órgãos do governo, de prefeitura também. Então, pensa dessa forma. E outra, o pessoal da educação física hoje em dia está muito mais fácil, mas a gente abriu o caminho lá atrás. Imagine, em 85, era o cara que entrava na faculdade, era aquele cara que era habilidoso em esportes e ia para lá por conta disso. Mas hoje está bem diferente isso. Agora, a gente tem que tirar um pouco, aí eu falo para você, profissional de educação física, tirar essa coisa da síndrome do vira-lata, que tem aquela história, não sei se você já ouviu falar, do A e do O. Não então, conheço. Vamos aprender juntos. Esse aqui é José, ele é médico, a turma então esse aqui é Cássio,
Cássio Lucena, profissional de educação física. Tá entendendo? Então tem essa diferença das profissões. Então, para mim, eu Todas converso são importantes. exatamente, tem a sua importância. Eu tô te falando isso porque eu tô lidando com vários profissionais da área de saúde, desde o neuropediatra ou psiquiatra, eu trato com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, vários profissionais. Então a gente conversa igual a igual como um profissional que eu posso ajudá-lo, né, a desenvolver aquela criança e ele também vai me ajudar. Então a gente, em conjunto, faz esse indivíduo desenvolver. Que bacana. Cássio Lucena, prazer em conhecê-lo. Muito obrigada por fazer aqui, né, parte do Recife Amostrado, TEAQC, que você estava me dizendo que a sigla, o TEAQC tem um sentido. Explica para a gente finalizar aqui. O TEAQC, que é TEA de transtorno do espectro autista, e o AQC, que vem da parte de atividade física, que é aquecimento, que também é acolhimento. Então, a gente achou por bem e gostou muito desse nome e a gente levou em frente. Massa. A gente finalizou aqui a nossa conversa com o Cássio e a gente pede para que você que está nos assistindo nos acompanhe, compartilhe com seus amigos, né, com as pessoas, falar do Instagram, @Prefeitura do Recife, se inscreve no nosso canal do YouTube, no feed das plataformas de podcast que você mais curte, a gente vai estar lá também e até o próximo encontro. Eu sou Lina Fernandes, terminando aqui o nosso Recife Amostrado de hoje. Esse podcast tem roteiro e produção do Emerson Saboia, trabalhos técnicos do Admilson Rufino. É uma produção da Prefeitura do Recife por meio do Desenvolve Recife, que está ligado à Secretaria Municipal do Trabalho e Qualificação Profissional. Até a próxima, então.